E aí pessoal, mais um vídeo aqui da série Jogando Explicando. Já deixa aquele like, se inscreva no canal que é muito importante pra gente. Mais uma Caro-Kann aí que a gente tem jogado bastante aqui na nossa série. Essa variante dos dois cavalos. Estamos aí 2.620, um bom rating aí no rápido, no chess.com, né? Jogar a linha do bispo G4, bispo toma. E agora colocar os peões aqui. Bom, vamos começar com o cavalo F6 e colocar os peões em casa branca. A gente trocou o bispo de casas brancas, a gente coloca os peões em casas brancas e o outro bispo vai jogar bem. Ele jogou com o bispo D2, cavalo BD7 e roque grande, uma ideia mais agressiva. Ele quer avançar os peões da ala do rei. Provavelmente com G4 e etc. Vamos jogar aqui. Bom, a gente pode também rocar grande, no estilo mais sólido. Vamos jogar bispo E7, talvez um dama C7 ou dama B6 e roque grande. Jogar no estilo mais sólido aqui. No espírito da Caro-Kann, ele jogou G4 para jogar G5. Vamos jogar aqui um H6. H4 leva cavalo E5. Ele jogou então dama G3. Para não ter cavalo E5, porque ia cair aquele peão. Vamos tirar a dama aqui para B6. Para poder rocar grande. E5, né? Uma ideia eu não tinha visto antes. Vai ter que voltar para G8. Mas tudo bem. A posição está fechada. Depois a gente pode tirar esse bispo e trazer o cavalo para E7. Eu vou jogar de alguma outra maneira. Vamos rocar grande. E agora CF5, bispo G5 é uma ideia para trocar os bispos e dar a casa E7 para o cavalo. Não é tão terrível ter voltado aqui para G8. A posição tem um caráter mais fechado, né? Ele não vai, digamos assim, ter muito como aproveitar esse atraso no meu desenvolvimento por ter voltado o cavalo para a casa inicial. Lembra uma francesa sem o bispo de casas brancas, né? Então CF5, bispo G5, me parece uma boa jogada. Trocar os bispos. Quando o adversário tem os dois bispos e nós temos um bispo e cavalo, é interessante trocar, em geral, né? Trocar os bispos, o seu bispo por outro bispo do adversário, tirando par de bispos. Uma recomendação geral que serve para muitas posições. Não todas, mas para muitas delas. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele pode jogar um lance como... jogou F5 mesmo, vamos lá. Vamos de bispo G5. A gente está meio sem espaço também. Trocar peças é algo recomendável quando a gente tem pouco espaço. A ganhar casa, né, para as peças, é bem intuitivo isso. E aqui tudo, se dobrar os peões, tudo bem. O peão de H das brancas fica atrasado ali, então vai compensar, digamos assim, o peão dobrado. Jogou H4, naturalmente a gente vai trocar e agora desenvolver o cavalo em E7, ameaçando o peão em F5. H3 defendeu. E agora a gente pode tentar atacar esse peão aqui, né, com a dama em D4. Dama D4. Vai ter que defender com uma das torres, torre E2 ou torre E1. E a gente pode tentar algum lance ali, preparar alguma ruptura na ala do rei. H5 é uma ideia. Você tem que ser bem preparado, né, porque o peão de G está aqui na cara da dama, né, depois H5 e uma tomada aqui, né. Jogou torre E1.
Agora então torre de G8 me parece uma ideia. Então para preparar um lance como H5. Ainda não vai ser fácil H5 por causa do peão de E6, né? Que vai abrir para o bispo. Dama E2, agora eu vou tomar esse peão aqui, né? Não posso tomar? Estava calculado isso aí? Era essa a ideia, tá? Do nosso adversário. Cavalo F4, a dama defende a torre, atacou a nossa dama e ele quer pegar o peão de E6. Mas tudo bem, ele vai ficar numa cravada ali. Vamos jogar a dama C7. Peão toma, vai tomar de torre, né? Não dá para tomar de cavalo, cai a dama. O cavalo tá meio cravado aí. Ok, atacou o nosso cavalo aqui em E7. A gente tem algumas opções aqui. G5 vai tomar aqui, né? Não está valendo a pena. Então, cavalo C5 me parece um lance interessante. Defende o cavalo e ataca a torre. O próximo lance pode ser G5. Tem torre toma, dama toma, cavalo G6, mas leva uma troca só. Vamos jogar G5 aqui, até porque ele está jogando G5 ele, abrindo para o bispo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Aí pode ser, se cavalo H5, dama toma, cai o peão. Se trocar peão toma, dama toma. Cavalo H5, vamos trocar aqui as damas. Torre toma. E agora melhorar esse cavalo aqui. Cavalo G6. Cavalo G6 de olho aqui na casa F4. E agora aquele bispo está bem limitado. A posição... Eu estou gostando da posição aqui. Se chegar cavalo F4, cavalo toma, peão toma, pode ser interessante. É interessante a gente tirar o rei da cara desse bispo aqui para evitar alguns temas, quando se esse peão não puder se mover. Torre F2, tá. Que é jogo aqui na coluna F. Vamos jogar a torre F8, então trocar uma torre. Vai dobrar aqui possivelmente. Vamos trocar uma torre. Talvez de trocar as duas, né? Torre F8. E cavalo toma. Eu gosto da posição por causa daquele bispo restringido ali. Torre F5. Bom lance esse aqui, hein? Tacou o peão de G5. Vamos jogar o cavalo para E6. Defendendo aqui. Porque se eu tomasse, ele fazia um peão passado aqui, tinha cheque, abria o bispo. E agora trazer o rei e jogar um cavalo F4. Pode ser uma possibilidade. Ainda parece estar interessante uma posição. Sempre aquele bispo não tem muita perspectiva. Aqui tem um peão dele na cara. Aqui tem os peões pretos fazendo uma ótima barreira. Em F1 ele não tem grandes perspectivas. Tá uma posiçãozinha legal. Jogou torre F1, bispo F1 do mesmo jeito. Talvez ele queira jogar com D4, o bispo E2. Vamos trazer o rei D8. A D4 está caindo aqui, né? E agora rei E7. Trazer essa torre e agora colocar esses cavalos para trabalhar aqui. C3, ele quer jogar D4. Naturalmente. Vamos jogar
Cavalo F4. Agora tomar de torre em F5, né? Torre F5, cavalo G6 cheque. E peão toma, defende. Eu perco uma peça. Esse cavalo toma, ele pode tomar. Se eu jogar cavalo E6 atacando a torre e o peão e o bispo lá, ele volta com a torre para F7. Tudo bem, vamos tomar aqui de peão. Peão toma. Agora eu estou ameaçando tomar e jogar cavalo G5. Talvez ele tenha que tirar a torre. Torre H5 parece bom. D4. Agora eu vou trocar e botar o cavalo em G5, rei em F6. E estou começando a gostar muito aqui da posição. Bem que ele vai trazer o rei, né? Rei E2. Cavalo E4, rei F3. E rei toma F5, né? Tô ganhando peão aqui. Então, o problema é que eu vou ficar cavalo E4, rei F3, rei toma, eu vou ficar cravado. Ele fica mexendo de bispo aqui. Tá, mas eu consigo sair. Tá? Vamos lá. Cavalo E4, rei F3, rei toma. E agora vamos tirar o rei aqui. Bom, vamos calcular. Rei K, bispo toma, peão toma, rei G4, C4, F3, D5. Estou chegando antes. Então, aqui dá para jogar esse. A gente se livra da cravada e agora tem um peãozinho a mais. Ele abandonou aqui. Abandonou. Boa vitória. Vamos para a análise aí. 2.625. Vamos subindo aí no ranking rápido do chess.com. E vamos lá para análise, mais uma Caro-Kann aí, a variante dos dois cavalos. A abertura não sei se foi tão boa, mas vamos lá dar uma olhadinha. Foram 40 lances. 40 lances aí. Vai sair aqui a precisão, 79,2 para as brancas, 84,4 para as pretas. Em um lance parece que eu fiquei perdido. Teve bastante erro aqui, segundo o computador. Então essa é a variante dos dois cavalos. Bispo G4 é uma das linhas mais sólidas. Tem essa linha aqui. Também cavalo toma, cavalo F6. O pessoal joga dama E2 aqui. Mas essa aqui é mais clássica e mais sólida. Ali para tomar em F3 mesmo. Cavalo F6, D3, E6, bispo D2 para rocar grande, cavalo BD7, roque grande e bispo E7. O computador gosta de bispo B4 aqui. E com a ideia de D4 trocar os bispos de casa preta. Faz bastante sentido. Ele poderia começar com G4 aqui ao invés de roque grande, para criar a ideia de G5 rápido. Aí daria para jogar D4, por exemplo, cavalo E2, dama B6, atacando lá em B2, roque grande, H6, e segue uma posição interessante. A gente vai jogar para roque grande também. Rocou grande, eu joguei bispo E7, G4. E H6 em precisão, o computador não se impressiona aqui em roca. Esse G5, cavalo volta para E8 mesmo. Se H4, ele diz que as pretas estão super sólidas aqui na lado do rei e podem começar o avanço aqui com B5. Agora não dá para jogar H5 porque eu posso tomar. E eu vou chegar lá com B4 e A5 fazer o meu ataque na ala da dama. Ok. Convencido. Dama G3 aqui, podia ser H4 para jogar G5, já que a dama defende a torre aqui, se a torre está defendida em caso de troca.
era mais ativo. Dama G3, dama B6 está legal para rocar grande. E5. Cavalo G8 interroga, não precisava voltar aqui para casa. Tinha essa ideia aqui, D4, contra-atacando o cavalo, e os pretos são super bem. Aqui se peão toma. Ameaça mate, então não pode tomar meu bispo, tem que tomar lá, e eu retomo aqui. Essa posição realmente está uma maravilha aqui para o jogador de Caro-Kann, sólida, sem fraquezas, já trocou um monte de peça. E a outra possibilidade é tirar o cavalo. Se cavalo A4 atacando minha dama, eu ataco o cavalo dele com não dama A5 que tem o bispo, mas dama A6. Ah, mas aqui é difícil, né? Se peão toma, se eu tomar lá, eu perco uma peça. Mas o computador manda tomar mesmo. E diz que não tem uma boa defesa para dama por A4. Se B3, B5. E se o cavalo sai para B2, dama por A2 está ganho aqui. Seguido de dama A1, vai pegar o cavalo no mínimo. Ok, isso é muito difícil. Cavalo G8, F4. Roque grande. Perdão, roque grande. F5 foi ruim. Que enfraquece E5. Ele deveria preparar mais bispo G2. Com bispo G2, depois passar a torre para E1. E aí sim o F5 vai ser melhor. Bispo G5 tá bom, mas ele ainda fala de dama D4. E se torre A1, aí bispo G5 é melhorado aqui. Essa ideia é importante. A dama D4 atacando em E5 primeiro bota mais pressão. Hein? Bispo G5, H4, bispo toma D2, torre por D2, cavalo E7. Bispo H3. Outra possibilidade seria D4, que para impedir o dama D4, mais sólida. Aí dama D4, torre E1, torre DG8. Ele fala que aqui G5 é muito bom. É limitar logo o bispo dele, e se peão toma aqui de cavalo, né? E o peão de E5 está muito fraco. G5 era um lance elegante aqui. Torre DG8, cavalo E2. Atacou a minha dama. Era melhor H5 para dificultar G5 ou H5 das pretas. Cavalo E2 atacou a dama. Dama toma E5. Também criticada aqui pelo computador. Dama A4 atacando lá. E se rei B1, por exemplo, G5. Um lance que ele gosta muito aqui nessa posição. Mas ok, cavalo F4. Atacou a dama C7. Ele diz que as brancas têm boa vantagem. Torre toma E6. Ah, e aqui foi blunder, hein? Aqui foi blunder. Brancas jogam e ganham, segundo o computador. Tinha que jogar torre F8 aqui, atacando o cavalo de F4. Mas depois de torre toma E7, torre toma F4, dama E3, as brancas estão melhores. Aqui ele jogou torre E3, que não só desperdiça a vitória, como dá chances boas para as pretas pegarem a vantagem. Então foi aqui, perdão, ele tinha que jogar aqui torre toma E7. E se dama toma E7, não cavalo G6, mas G5 cheque. E o problema aqui, pessoal, é que o meu rei está sem casa boa. Rei B8 coloca na cara da dama, vai levar um cavalo por D5 cheque, ganha a dama. E rei D8 leva cavalo toma D5 do mesmo jeito, ameaça a dama e ameaça mate em 1 lá em B8. Era duro. Torre toma E7. Deixou passar e G5 foi bom, matando aquele bispo, e aqui as pretas assumem a iniciativa. Aqui. Cavalo G6 foi legal. Torre F2. Torre F8. Trocar aqui uma torre. Torre F8 poderia ser cavalo E6.
para cavalo F4. O computador gosta bastante da posição aqui. O bispo está muito mal, né? F8, torre F5, cavalo E6, bispo F1, rei D8, rei D2. Ele fala que dá para tomar mesmo, se coloca no garfo, mas tem esse aqui atacando o cavalo. E o final parece promissor aqui para as pretas. Rei E7, C3, e de novo ele gostava de torre toma, peão toma e cavalo lá. Cavalo toma, G toma, e D4 foi um erro aqui. Tinha que jogar torre H5 com final equilibrado. Aqui torre G8, bispo E2, cavalo G5. Mas D4 aqui perde o peão. Torre toma, peão toma, cavalo G5. Bispo D3. Se bispo E2 poderia seguir cavalo E4 cheque. Rei E1, rei F6. Bispo G4, rei G5. E vai ganhar o peão, né? Porque se bispo H3, joga F3. E aqui, por exemplo, se rei F1, dá para jogar rei F4, cavalo vigia o peão aqui. E a ideia é rei G3, cavalo D2 cheque, F2 ou rei G3 ganhar o bispo aqui, né? E ganharia. Mas bispo D3 vai perder o peão ali, como a gente viu. Rei E2, cavalo E4. Rei toma, bispo C2. Aqui, rei G5 foi bom, né? E ele jogou bispo D3 e abandonou. O detalhe é o seguinte, se tomar peão toma, rei G4, meu peão está coroando aqui antes que ele chegue aqui, né? F3, se rei E3, rei F2, toma, F2. Meu peão chega antes do dele. Ele abandonou aqui com um peão a menos, mas esse final está perdido. Aqui poderia seguir cheque. Rei E2, cavalo C4 atacando lá. B3, cavalo D6. A4, rei lá. E seguido de F3, cavalo E4. Os pretas devem vencer aqui. Então, mais uma partidinha aí rápida na série Jogando Explicando. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. Valeu e até a próxima.